Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor e dia 24 de dezembro de 2023. E hoje, com a graça de Deus, véspera de Natal. Quero desejar a todos vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação um feliz Natal, uma feliz preparação para a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio ao mundo para nos salvar. E hoje, nós católicos, como a véspera de Natal caiu num dia de domingo, nós temos 3 celebrações. Primeiro, a missa do 4º domingo do Advento, encerrando ali onde se acende os 4 domingos do Advento, onde se acende cada domingo uma vela. Celebraremos a Santa Missa amanhã cedo, hoje cedo, né? E nós temos também a celebração da vigília do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos também a celebração que é muito conhecida como a Missa do Galo, que é a missa do Natal do Senhor, né? Então nós temos 3 celebrações e 2 celebrações são preceitos para nós católicos e precisamos ir em pelo menos 2 missas, que é a missa pela manhã, do 4º domingo do Advento, e a missa da noite, o qual você pode escolher uma das duas, a missa da vigília ou a missa do galo, que é a missa da meia-noite. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 25, o qual esse evangelho é da liturgia da missa da vigília. Então, meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aceitou a sua esposa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho. E José deu ao menino o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como falei anteriormente, nós temos 3 celebrações no dia de hoje. A missa do 4º domingo do Advento, o qual o Evangelho vai tratar da anunciação do anjo Gabriel à nossa Mãe Maria Santíssima, que ela seria a mãe do Salvador. Nós temos a missa da vigília, que é o Evangelho que acabamos de proclamar, que vai falar da origem de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos também a missa do galo, que vai falar que é sobre o Evangelho do nascimento em si de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. E no Evangelho que meditaremos hoje, nós vemos a genealogia de Jesus. Jesus, pelos profetas anunciada, foi-se falado que ele seria descendente de Davi. Maria não era descendente de Davi,
mas o seu esposo José, ao qual ela estava prometida em casamento, era descendente de Davi. E ali nós vemos que quando ela fica grávida e vai falar para ele que ela estava grávida pela ação do Espírito Santo, o evangelista vai dizer que resolveu, não queria denunciá-la e resolveu abandonar Maria em segredo. E José era um homem justo, e ali a pena para a mulher, que era no tempo de Jesus, no tempo de Maria e de José, a mulher que era pega em adultério, a pena era o apedrejamento. E ali José queria abandonar ela em segredo porque ela era um homem justo e não queria que ela fosse penalizada. E eis que o anjo do Senhor aparece para José e vai dizer: José, filho de Davi. Daí a genealogia de Jesus como filho de Davi. E não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Veja só, José, descendente de Davi, assim como os profetas anunciaram, José era aquele que foi incumbido de colocar o nome no Filho de Deus, como Jesus. E ali também o anjo revelando em sonho para José, o qual nós temos uma imagem ali do São José dormindo, né? Porque não temos palavras de São José proferidas por São José, e tudo que tem feito por São José foi feito em sonho, revelado em sonho para ele. Vai revelar qual é a missão do Verbo encarnado, que é salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio para fazer milagres, para multiplicar pães, para curar os cegos, para falar palavras bonitas, para ser aquele mestre que falava apenas palavras bonitas. Não. A missão de Jesus aqui na terra foi única e exclusivamente em nos salvar. Assim como João Batista vai anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a missão de Jesus, de ser o nosso Salvador. Por isso precisamos verdadeiramente nos converter. Jesus veio ao mundo, pagou o nosso preço, nossa dívida com o pecado, mas depende de cada um de nós. Escutarmos as palavras de Jesus, seguirmos os caminhos de Jesus e, sobretudo, colocar em prática as palavras de Jesus. É como Jesus disse quando Maria estava ali diante dele: quem é minha mãe? Minha mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai, que cumprem a promessa do Pai. E assim é o que vai acontecer com São José, assim como aconteceu com Maria, que disse: eis aqui a serva do Senhor, que é o evangelho da missa do quarto domingo do Advento. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui José vai fazer conforme, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aceitou a sua esposa e sem ter relações com ela. Muito importante isso. Maria deu à luz ao filho e José deu ao menino o nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, aquele que faz a vontade do Pai, assim como o anjo enviado por Deus em sonho a José, José também cumpre aquilo que Deus espera dele, como pai de Jesus, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é responsável de cuidar do Filho de Deus. Veja o tamanho da responsabilidade de José. E ele não se furtou daquilo que Deus tinha preparado para ele. E para nós,
Será que nós estamos também assim como o casal de Nazaré, fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos sendo verdadeiramente a mãe e os irmãos de Jesus, cumprindo a palavra de Deus, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos sendo os servos de Deus? Meus irmãos, o momento é esse, o momento de se converter. Os tempos a cada dia ficam mais difíceis. As ideologias do mundo querem nos desviar dos caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Querem nos levar para o fogo do inferno. Mas nós, com a chegada do Cristo que veio nos salvar, precisamos dizer: sim, eu quero fazer a vontade de Deus em minha vida. Quero ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer a sua vontade. Quero dar testemunho verdadeiro da graça, da bondade, do amor e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Que a vinda do menino Jesus possa abrir no nosso coração esse sentimento que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.